Laio está segurando uma faca, e com ela ele corta o tendão dos pés do filho dele. Pode parecer uma grande barbaridade no início, mas tudo isso foi por um bem maior: evitar a profecia do oráculo se cumprir, que era que Édipo, filho do rei Laio, mataria o próprio pai e se casaria com a mãe dele. Laio, após ter feito tal crueldade contra o indefeso Édipo, ordenou seu servo que se livrasse de uma vez por todas do bebê, abandonando a criança em um lugar distante do seu reino. Segundo a mentalidade de Laio, seu plano de fugir do destino foi concluído com sucesso, mas mal sabia ele que seu servo, por misericórdia, havia poupado a vida de Édipo. O servo de Laio, então, por pura piedade, entrega o bebê a um pastor, que, por sua vez, entrega-o ao rei e à rainha de Corinto, que o criam como se fosse o próprio filho até a sua fase adulta. Édipo, após entrar em sua fase adulta, ouve boatos de que seu pai não era o rei de Corinto. Confuso, ele vai ao oráculo de Delfos para saber a verdade. Porém, ao invés de ser revelado suas origens, foi liberada uma profecia de que ele mataria o próprio pai e se casaria com sua própria mãe. Édipo, temendo o destino, foge de Corinto. No meio do caminho, ele se depara com um ancião passando com uma carruagem comum e, por um desentendimento, mata seu próprio pai de sangue, Laio. Depois desse assassinato, Édipo chega em Tebas, e na entrada da cidade ele se depara com uma criatura denominada Esfinge. A Esfinge então propõe um desafio a Édipo: solucionar o enigma. Ele, sem pensar duas vezes, aceita o desafio. O enigma que Édipo estava prestes a desvendar dizia: qual animal que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia tem 2 e à noite tem 3? Édipo, determinado, diz que a resposta é o homem. Ele então, com o acerto do enigma, é considerado um herói, e depois ele se torna o rei de Tebas. Após ser reconhecido pelo povo de Tebas, Édipo assume o cargo de rei, e sem saber que a sua futura esposa era na verdade sua mãe biológica, se casa com Jocasta. O novo rei de Tebas, além de assumir a responsabilidade de cuidar da cidade, Édipo também recebe uma missão: expulsar o assassino que eliminou Laio, a fim de acabar com uma peste que atormentava os moradores de Tebas. Com essa nova tarefa, Édipo ordena que chamem Tiresias, um velho cego adivinho, para que ele revele quem era o criminoso que havia matado Laio. Assim, a verdade veio à tona: Édipo havia tirado a vida dele. Indignado com essa notícia, Édipo investiga o caso, a fim de descobrir se o que o velho cego disse era verdade. Essa situação também abriu a oportunidade para descobrir mais sobre suas origens, já que havia boatos de que ele pertencia a outra família. Nisso, ele interroga um velho pastor, que revela toda a verdade sobre sua origem. Naquele dia, Édipo descobriu que ele havia matado seu pai, Laio, e se casou com sua própria mãe, Jocasta. Édipo estava aterrorizado ao ouvir os relatos do velho pastor. Foi nesse momento que apareceu o servo do rei, dizendo que viu Jocasta se enforcando e tirando a própria vida. O rei então se apressou e correu em direção ao castelo, e ao chegar, presenciou exatamente o que seu servo havia dito. Ele então, diante daquilo, retira alguns broches do vestido de sua mãe e fura seus próprios olhos. Após toda essa tragédia, Édipo se dirige a Creonte, irmão de Jocasta, e suplica que o exile de Tebas, pois ele era o assassino que o oráculo disse para expulsar da cidade. Dito isso, Creonte expulsou Édipo da cidade de Tebas, a fim de realizar o seu desejo. Assim, no final, uma coisa é clara: ninguém se deve ceder à felicidade até conhecer seu final, pois o destino é imprevisível.